Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal Parnamirim 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então acompanha comigo agora passo a passo a questão. Considere a sequência de caracteres a seguir digitados no Microsoft Word 2010. Código, espaço largura, espaço altura, e aí percebe, tem espaço P1, espaço 0,80, espaço 2,10, espaço P2, espaço 0,70, espaço 2,10. É possível convertê-los numa tabela de 3 linhas, desde que o número de colunas seja igual a, letra A, 3, e o texto seja separado por vírgula, letra B, 5, e o texto seja separado por vírgula, letra C, 5, e o texto seja separado por espaço, letra D, 3, e o texto seja separado por espaço. Bem, pessoal, ele quer converter numa tabela que fique com 3 linhas. E ele quer saber quantas colunas ele precisa deixar e se o que ele vai usar como separador é vírgula ou espaço. Vamos ver isso na prática aqui do Word? Por exemplo, eu fiz exatamente o que ele descreveu ali, ó, que é isso que ele pediu para converter então numa tabela. Como é que eu vou pensar nessa conversão? Por exemplo, provavelmente aqui, se eu tenho código, largura e altura, isso eu gostaria que código, largura e altura fossem considerados determinadas colunas dessa minha tabela. Agora, como é que eu faço isso? Bem, para deixar isso na forma de colunas da minha tabela, eu teria que pensar que o separador tem que ser um espaço, porque o que eu tenho entre código, largura e altura aqui é justamente espaço. Então, olha só o que eu vou fazer na prática, bem passo a passo. Eu vou selecionar esse texto, nós vamos clicar na guia Inserir, eu vou escolher Tabela, e aqui, pessoal, eu vou escolher converter texto em tabela. Quando eu peço para converter texto em tabela, percebe que vem várias opções aqui que eu posso escolher, até vou deixar aqui embaixo para vocês enxergarem. Por exemplo, o número de colunas, certo? Como eu quero 3 colunas, aqui no número de colunas eu vou colocar 3 colunas. E por que eu quero 3 colunas? Porque eu quero uma aqui para código, largura e altura, como ele demonstra aqui que me parecem ser os cabeçalhos. Então, vou deixar número de colunas 3. Perfeito. Agora, como é que eu vou separar? Eu poderia separar por marca de parágrafo, ponto e vírgula, tabulação ou outro caractere. Esse outro caractere poderia ser vírgula, poderia ser A, poderia ser até um espaço em branco. Se for espaço em branco, que de fato é, ó, entre código e largura tem espaço em branco, entre largura e altura tem espaço em branco. Então, como elemento separador, eu vou pressionar a tecla espaço, porque aqui onde diz outro eu vou pedir espaço em branco. E aqui eu vou botar, então, 3. Então, olha só como é que ficou. Eu estou pedindo para ter 3 colunas e a separação entre elas eu estou pedindo que seja um espaço em branco. E aí, quando eu confirmar agora, percebe que ficou de fato, ó, código, uma coluna com P1 e P2 como sendo seu código, largura como sendo outra coluna com 0,80 e 0,70 e altura como sendo a outra coluna com 2,10 e 2,10. Assim eu consegui gerar uma tabela que de fato, além de ter as 3 colunas que eu usei como elemento separador para entender quais seriam as colunas dessa tabela, eu usei espaço em branco, né? Eu também acabei fiquei aí com 3 linhas. Portanto, a resposta que nós temos que dar, de acordo com a imagem que mostrava aqui, é que o elemento separador que eu iria usar seria o espaço. Agora, por que eu vou escolher 3 colunas? Ó, o número de colunas seja igual a 3, que está aqui na letra D. Porque a ideia visual mostrava que eu queria 3 colunas. Percebe? Aparecia código, largura e altura, nitidamente como sendo a ideia de 3 colunas nessa tabela que eu queria criar e ainda separadas por espaço e não por vírgula. Por isso, 3 colunas e o texto seja separado por espaço. Ficamos aí com a nossa resposta da letra D de Dinamarca nesse tipo de conversão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!